Olá, bom dia. A gente vai falar sobre o pré-modernismo, o seu contexto histórico, as suas principais características e etc. E o meu grupo é formado por mim, o Matheus Baime e o Otávio. Bom, eu sou o Otávio e agora eu vou falar sobre o contexto histórico do pré-modernismo. O pré-modernismo surge nas duas primeiras décadas do século XX e vai até 1922, quando começa o modernismo. O país está inserido na Belle Époque, ou seja, uma época de renovação, de avanços científicos e tecnológicos causados pela influência francesa nas grandes cidades brasileiras, sobretudo no Rio de Janeiro. É um momento de consolidação da República, no país, onde muitas revoltas populares desapontaram, revolta da vacina, 1904, revolta da Chibata, 1910, Guerra do Contestado, 1912, dentre outras. Bom dia, eu sou o Luigi e eu vou falar as características do pré-modernismo. As características do pré-modernismo evocam o nacionalismo e o regionalismo, por meio do espírito de renovação artística que se desenvolvia na época. Trata-se de um movimento literário de transição entre o simbolismo e o modernismo, que ocorreu no Brasil no início do século XX. Agora eu vou falar algumas das características principais do pré-modernismo. Rompimento com academicismo, inspiração naturalista, nacionalismo e regionalismo, sincretismo estético, renovação artística, linguagem coloquial, denúncia social, temas históricos e cotidianos, marginalização das personagens, contemporaneidade. Bom, sou Matheus Baima e eu vou falar um pouquinho das características do pré-modernismo brasileiro. Os autores pré-modernismo brasileiro, apesar de apresentarem em seus romances traços característicos do realismo e do naturalismo, e em suas poesias elementos de simbolismo, fizeram sobressaírem dois aspectos, como marcas típicas do movimento em questão e a abordagem da realidade brasileira e o uso da linguagem. Abordagem da realidade brasileira. Os escritores do pré-modernismo procuravam-se com assuntos ligados ao cotidiano dos brasileiros, ou seja, interessava a eles o dia a dia da população, o que resultava em obras de caráter social. Há que se ressaltar que no realismo e no naturalismo também interessava a seus autores a realidade, porém a que era almejada no século XIX dizia respeito ao real universo, intimidade ligado ao homem, ou seja, a realidade inerente a todo ser humano. O uso da linguagem. Os autores pré-modernistas buscavam a construção de uma linguagem simples e coloquial, o que será a principal bandeira estética do modernismo de 1922. Dos autores pré-modernistas, Lima Barreto foi o que mais se destacou nessa tentativa de escrever obras em linguagem acessível, próxima à oralidade corrente no país. Essa tentativa do autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma de escrever uma linguagem simples, muitas vezes alheia às normas do português padrão, resultou em críticas no período em que ele escreveu, principalmente vinda de intelectuais e autores parnasianos.